O advogado Jeffrey Schickini e o deputado federal Marcel Van Hatten debateram o futuro da anistia durante uma live na noite da última terça-feira. A cobrança para pautar a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro aumentou após parlamentares cessarem a obstrução na Câmara mediante acordo com lideranças e Hugo Mota. Vamos aos detalhes com a repórter Tawane Catan. Vamos dar boa tarde, então, aqui à nossa querida repórter Tawane Catan. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Olá, Geise, muito obrigada e boa tarde a todos, que estão nos assistindo, aos nossos comentaristas aqui do Jornal do Oeste. Exatamente, o deputado federal do Novo, Marcel Van Hatten, e o advogado Jeffrey Schickini fizeram uma live no Instagram para discutir o futuro do PL, da anistia, essa pauta que é tão cobrada agora pelos deputados, e sobretudo pelas pessoas, depois da obstrução que aconteceu na Câmara na semana passada pelos deputados da oposição. Obstruíram por 2 dias a Câmara dos Deputados para não haver outro tipo de votação e também como uma forma de protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está detido na sua casa há pouco mais aí de uma semana. O deputado Van Hatten, ele relembrou que esse foi um momento histórico, porque segundo ele, salvo engano, esse tipo de obstrução é feita geralmente mais pelos deputados da esquerda e não da direita, mais comum pelos deputados de esquerda. E só lembrando também, como a gente discutiu até agora no Jornal da Oeste, que não houve acordo, pelo menos foi o que negou o presidente da Câmara, Hugo Mota, não houve acordo sobre o fim do foro privilegiado e a pauta da anistia com os deputados da oposição, mas sim com os líderes dos partidos. Ainda sobre isso, Van Hatten disse que sem o Centrão não é possível aprovar a pauta da anistia. Vamos ver esse trecho, Geise. O chat só fala o seguinte, só fala que não se confia no Centrão. O chat fala assim, eu não confio que o PP vai ficar no jogo, que União, que o PSD, o povo só fala disso, que não acreditam na palavra desses partidos do Centrão. O que você acha? Eles vão manter a palavra? Bom, acreditar é algo muito pessoal, e quem já foi traído uma vez tem mais razão ainda em não acreditar em uma nova promessa. Mas a gente precisa lembrar que para ser aprovada a anistia, nós precisamos dos votos desses partidos, não tem saída. O PL, o Novo, não tem votos suficientes, pronto. Não temos 100 votos, os dois partidos juntos. Por isso que eu acho que foi um golaço, viu, gente? Foi um golaço. Lógico, então quer dizer, mesmo que desconfie, mesmo que seja difícil acreditar, a gente precisa do voto deles, então a gente precisa insistir nisso, assim é a democracia. Bom, Geise, Van Hatten também revelou que o fim do foro privilegiado seria um condicionante para pautar a anistia, que por enquanto está parada. Nesta quinta-feira, segundo o deputado do Novo, eles devem apresentar esse texto para mais deputados na Câmara, para sim, na semana que vem, pelo menos essa é a expectativa dele, aprovar o fim do foro privilegiado, para dar espaço aí à discussão da anistia no Congresso, Geise. E ainda, ele disse que apesar dos 247 votos, ainda é preciso discutir como aplicar essa anistia, porque não há só condenados, presos políticos, do 8 de janeiro, mas sim pessoas que ainda vão ser condenadas. Geise, vamos ver esse trecho também. Mas aí também tem outro problema. Qual é a anistia? Que tipo de texto? E também tem a discussão, que aí é válida, né, Chiquinho? Você que é operador do direito. Até que ponto vai a anistia para quem não está condenado ainda? Como é que funciona uma anistia para quem ainda não tem condenação? Para quem já está condenado, ok. E aí, talvez caberia a anulação dos processos, mas aí já não é mais para a Câmara, quem teria que anular é o Supremo. E aí a gente vai para uma parte que cabe ao Senado, que é colocar o Supremo no seu devido lugar. Geise, por fim, Van Hatten convocou aqueles que têm espírito de liderança para se candidatarem à política, tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado Federal. Geise, com você. Muito obrigada, Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã.
Serrão, tá aí então, a live que aconteceu, essa live ela repercutiu bastante ontem nas redes sociais, né, o Jeffrey Schickini, tanto o Jeffrey Schickini quanto o Marcel Van Hatten são duas figuras que lutam bastante pela liberdade no nosso país. O Jeffrey também assumiu a defesa do Felipe Martins, preso político, então os dois têm bastante notoriedade, claro que repercutiu bastante. A primeira, vamos aqui parte a parte, vou primeiro aqui contigo, Serrão, a fala do Van Hatten, precisamos do Centrão para aprovar a anistia. Gostaria de ouvir seu comentário. Não tem outro jeito, o Centrão é fundamental. Agora, o que eles apontaram é o ponto crucial dessa questão. A gente precisa de um debate aprofundado sobre a anistia. É importante aprová-la? Sim. Ela é imprescindível? Claro que é. Sem anistia não haverá pacificação, mas a gente tem que primeiro deixar claro qual será a dimensão dessa anistia, qual será o seu alcance, né? A quem ela vai atingir inicialmente, aos punidos até agora ou àqueles que ainda serão punidos. A anistia prévia é uma figura que ainda não existe. Por isso que a gente tem que esperar aí para ver o resultado desses julgamentos finais. Só que, mesmo tendo anistia, a injustiça em tudo isso que está acontecendo já está consagrada. Esse é o ponto assustador dessa história. Famílias, pessoas já foram destroçadas. Você já teve a morte do Clesão. Pode ter aí problemas do caso Daniel Silveira, um risco grande. O caso Jair Bolsonaro, um outro absurdo histórico completo. Você pode ter alguém super popular impedido de ser candidato à presidência da República. E a gente ainda tem que ouvir o Lula dizer que o Brasil vive a democracia mais normal do mundo, em que o judiciário aqui funciona de maneira independente e operando tudo sem ferir em nenhum momento o Estado de Direito ou atentar contra os direitos humanos fundamentais. A gente tem que ouvir isso. Isso é dose para mamute. Então é hora de uma mobilização popular crescente. Não tem outro jeito. É preciso pressionar os políticos. O Centrão só funciona na base da pressão. Agora, a gente precisa debater a coisa certa para depois não aprovar uma anistia que não vai servir para nada. Esse é o perigo das coisas aqui no Brasil, que são aprovadas no parlamento sem você medir a consequência. Vou dar o exemplo básico. A lei do Estado Democrático de Direito foi aprovada lá atrás pelo parlamento, sancionada pelo presidente Bolsonaro em 1º de setembro de 2021, e ela tinha que ter sido vetada, mas faltou assessoria jurídica a Bolsonaro para fazer isso. Não mediram a consequência daquela porcaria. Ela agora está sendo aplicada para perseguir os bolsonaristas. Então, quando você toma uma decisão parlamentar e não avalia qual vai ser o impacto histórico da decisão, a coisa fica complicada. E no Brasil, a gente tem visto isso acontecer a toda hora, o que é assustador. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.